Chegamos ao segundo semestre e com ele vamos compartilhar hoje as leituras que eu realizei até o momento, né? Eu não leio muitas coisas, eu não sou o tipo de leitora voraz, a vida acontece fora do online, né? A vida acontece no offline, e aí eu tenho a minha vida pessoal como vocês também. E eu li aproximadamente uns 12 ou 13 livros, aqueles que eu lembrei de contabilizar. Vou abrir aqui o Scooby e vamos compartilhar as leituras que eu fiz no decorrer do primeiro semestre de 2026. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Erika Murakami de Oliveira e aqui eu compartilho meu amor, minha leitura sobre livros e converso sobre leituras, sobretudo sempre, tudo que envolva um livro. Eu convido você a participar deste canal e se inscrever. Junte-se a mim como uma leitora mesmo, né? Não tenho formação técnica, venho aqui, ligo a câmera e converso sobre as minhas impressões de leitura, gostando ou não. Sem mais delongas, abri aqui o meu Scooby, no outro celular mais antiguinho, e vou compartilhar com vocês algumas leituras que eu fiz ao longo do primeiro semestre deste ano, né? Vamos abrir aqui com um livro que houve uma adesão baixa deles. Eu vou deixar o link aqui para que você veja, caso você se interesse. Eu leio muitas coisas diferentonas de autores que são pouco falados aqui no BookTube. E o primeiro deles aqui que eu consegui abrir aqui no aplicativo, é o Mark Levy. Ele tem um livro recente publicado, não sei se é pela Faro Editorial, que eu também tenho interesse de ler, por isso que eu fui atrás de outro livro. E aí comprei aqui no sebo da minha cidade. O nome do livro é Meus Amigos, Meus Amores. Mark Levy, ele é roteirista, ele já escreveu alguns filmes bem famosos aí de comédia romântica, né? E este livro que eu li aqui, Meus Amigos, Meus Amores, eu achei ele um livro bem leve, sabe aquele livro que te dá um suspiro nas leituras pesadonas? Porque às vezes eu faço umas leituras que eu considero mais pesadonas. O que eu considero pesadonas? Romance histórico, romance que envolvam análises psicológicas, né? Então eu sou um tipo de leitora que lê muito essas coisas, esses tipos de livro. E aí eu escolhi justamente esse Meus Amigos, Meus Amores, por ser uma leitura considerada um pouco mais leve. Aí este livro conta a história de uma família diferente. Nós temos aí dois pais que têm filhos pequenos para criar, e aí ele tem uma dinâmica familiar. Um deles tem uma dinâmica familiar diferente em que ele é viúvo, ele cuida de uma filha. Essa única filha tem na escola também um amiguinho, que é justamente o filho ou filha, agora não me recordo bem, que já faz um tempo que eu li, e aí eu tendo a esquecer algumas histórias que eu leio, né? E nessa dinâmica, o amigo retorna da França, e aí, como ele está se separando da esposa, ele chega nesse amigo que ele conhece há muito tempo, que mora em Londres, que já está criando essa filha, e fala: olha, você pode me ajudar? Eu tô me separando da minha esposa, na maior cara de pau, eu vou morar aqui. Pronto, é assim que ele chega, né? E começa nessa nova dinâmica familiar. A casa, ela não abrigava, não tinha capacidade para abrigar muitas pessoas, só abrigava então o pai e a filha, e ele resolve alugar, ó que amigão, ele vai alugar a casa ao lado, e aí eles vão conviver e vai acabar se tornando uma casa só. E aí nessa dinâmica, nessa história, eles vão convivendo. Ele acaba por comprar uma livraria, este que vem da França, né? E acaba por começar uma nova vida, uma nova rotina sem a ex-esposa. E aí a gente fala que é o que a gente chama aqui, né, no universo dos livros de comédia romântica, porque vai aparecer ali algumas pessoas, alguns personagens que vão ali ter um certo romance, uma relação romântica com esses pares, com esses pais que são pais que criam, né? São pais homens mesmo que criam os seus filhos. E eu particularmente gostei porque eu não me recordo de ter lido nenhum tipo de história em que os pais criam os filhos, né? Então a gente tem
Nessa história, o inverso. Geralmente são mães solos que criam os filhos, e neste não. Neste são os pais é que são solos lá em Londres, criando filhos sozinhos, né? Trabalhando, vivendo a sua vida sem as mulheres. Depois, eles arranjam namoradas, tudo, e tudo termina bem, como toda a história de comédia romântica. A maior parte das comédias românticas que eu já tive contato, elas acabam por terminar bem. Esse vídeo não deu muita audiência no canal, não sei se é porque as pessoas não gostam muito de comédia romântica aqui, quem me segue, ou ainda é porque o autor é desconhecido, mas ele escreve bem. É um tipo de narrativa e enredo em que, se você pegar o amor, você vai embora. Você engata a terceira, vai pela primeira, engata a terceira e vai embora, pula até a segunda. Então é isso. Meus amigos, meus amores, de Marc Levy. Ele tem vários, acho que muitos, todos publicados pela Record. Depois, aqui no meu aplicativo ainda, eu li um outro livro chamado Terra Alheia, de Eduardo Cabaleiro Calderon. Ele é colombiano. Esse livro eu encontrei por acaso aqui no meu sebo, no sebo da minha cidade, paguei baratinho. E aí li lá a tal da bendita sinopse e vi que me interessaria. Um livro aí já do estilo que a Erika curte, livro mais de temas mais pesados, digamos assim, históricos, né? E aqui no Terra Alheia, longe de mim querer fazer uma resenha desse livro, eu nem procurei fazer resenha, nós temos a história, um dos episódios da história da Colômbia. E a Colômbia, toda essa parte da América Latina, se não me falha a memória, ela tem uma história ali um pouco diferenciada do Brasil. Esses países que são geralmente andinos ali da América Latina, eles tiveram ao longo da sua história as guerras civis, que foi esparso ali em algumas partes do Brasil, né? Mas aqui, justamente ali na Colômbia, houve um episódio da história, que eu não me recordo o nome, foi uma guerra civil, ou seja, entre os próprios povos ali, entre os latifundiários e entre outras pessoas que queriam tomar conta das terras, né? Então, entre as pessoas que tinham grandes porções de terra e aquelas que tinham pequenas porções de terra e que lutavam por conquistar o seu espaço, né? A sua terra, o seu lugar. E aí a gente tem uma situação muito divisória de políticas, de linhas que os povos seguiam. Esses povos que tinham pouca terra, que eram considerados de pequenos proprietários, eles chegaram ao ponto de terem que lutar versus esses grandes latifundiários, né? Grandes detentores de terras na Colômbia. E foi um episódio bem sangrento ali da história do país, porque, se não me falha a memória, morreu muita gente. Não vou precisar o número agora, mas foi muita gente. Um episódio que é pouco falado, né? Nós aqui brasileiros conhecemos muito pouco da história andina ou dos países ali que foram colonizados pela Espanha, que falam hoje em dia o castelhano que a gente fala. E eles têm uma história de vida mais rural. Não que o Brasil não seja também, mas ali na sua história, ali na sua formação um pouco mais fundiária, né? E foi uma leitura interessantíssima. Esse livro Terra Alheia vocês vão encontrar somente em sebos, é muito antigo, uma edição antiguíssima que eu tenho aqui, acho que dos anos 60 ou 70. Inclusive, é um livro estudado pelas escolas da Colômbia. Percebam que a minha voz ela tá um pouco diferente, porque eu estou, acredito que quase me recuperando de uma influenza A, e acho que a terceira semana já. E a minha voz foi pro beleléu. Fiquei parecendo o Mickey, dentre outras coisas. O Mickey japonês falando aqui. Aí nós temos também, prosseguindo aqui, a Cidade e as Serras, literatura portuguesa, clássica, né? Realismo português, aquele que as pessoas deveriam estudar na escola, ou se não estudaram, estudam. E A Cidade e as Serras é um livro, eu diria, não só interessante, mas que vai te trazer contato com uma linguagem, né? Uma linguagem, um linguajar que já não existe mais. Então,
Tem que ter um pouco de paciência se você não gosta de português clássico, que eram aqueles do século XIX mesmo, que se falava em Portugal e algumas pessoas tentavam falar aqui no Brasil também. Aí foi mudando, tal, questão de dialeto, regionalismos brasileiros, né? Linguagens e linguística aí. E o jeito da escrita de Eça de Queiroz é muito polida, né? É um cara muito estudado. E ele traz nessa história da cidade das serras essa dualidade, essa questão de campo versus cidade. Porque nós temos ali um personagem principal que vive na cidade e acha que tudo que ele tem lhe faz feliz. Ele tem contato com boas artes, boas comidas, até que logo no começo do livro, ele recebe a visita de um amigo que vivia no campo, num campo ali em Portugal. Ele vivia na França, esse personagem principal. Ele é um herdeiro, vejam bem, um herdeiro, né? Então ele já é bem de vida e recebe a visita desse amigo que vem dos campos, né, portugueses. Acho que é Coimbra. Não, agora não vou me recordar o nome, que já faz tempo que eu li, né? E ao receber este amigo, ele começa a ter assim mais conversas, né, sobre essas questões essas pequenas questões de dia a dia mesmo que tem conversas dos amigos, da vida cotidiana. E ele descobre então, esse personagem principal, que as ossadas do avô sumiram ali da igreja e essa igreja fica em Portugal, nas terras da sua família. Ele recebe uma carta, né? Naquele tempo recebiam-se cartas, então, e aí essa carta estava, acho que demorou mais de 3 meses para chegar ali na França. Então ele fala para mim, ah, eu vou ter que resolver isso, então eu vou voltar às terras portuguesas do meu avô e vou resolver essas questões das ossadas porque ele precisa de ter uma dignidade, né? Então eles voltam para Portugal e nessa viagem de Portugal eles passam por vários percalços, né? Passam pela Espanha, perdem as malas. E aí, para ele é muito importante os livros, os mais de 3.000 livros e outros objetos, tal, tal, tal. E você vai acompanhando essa viagem dele até chegar a Portugal. Quando ele chega a Portugal, ele acha que vai estar tudo ajeitado, tudo pronto, porque ele já é acostumado a viver bem, né? A ter tudo na mão, tem empregados, tem tudo. E ele chega lá num casebre bem pobre, bem cheio poeirento, e ele vai ajeitando esse casebre aos poucos e vai se adequando à vida no campo. No começo ele não gosta muito, ele quer fugir de lá, mas depois ele vai se apaixonando pelas pessoas que vivem no local, pela família local, pelas famílias locais, pelas comidas, e vai viver uma vida mais simples no campo. Então é muito interessante e quase ali no final ele arranja uma companheira também, e aí ele deixa toda aquela vida da França e volta a viver em Portugal, nas terras do, do seu avô. Uma história interessantíssima, que exige um pouco mais do leitor, mas que se você tiver um pouco mais de paciência, você vai ver que é um livro muito bem escrito, né? Inclusive, acho que já até caiu em vestibulares e tudo mais, né? Aí nós lemos, eu li algumas coisinhas muito interessantes aqui. Vamos lá. Ah, sim. Este foi, acho que uma das melhores leituras que vão ficar aí no hall dos livros de 2026 e que não, se não é a melhor leitura que eu fiz no primeiro semestre de 2026, que é a Duologia Brasil, de Errol Lincoln Uys. Ele é afro... África do Sul? Isso. Um autor aí da África do Sul que se apaixonou pelas terras brasileiras. Não vou me adentrar muito, mas trata-se de um romance histórico em que ele relata desde a descoberta do Brasil até a fundação de Brasília. E aí, nessa história, ele vai mostrar a vida de duas famílias
importantes. Duas de origem ali portuguesa, mas que uma já mostra essa questão de conquistas de terras, tudo, e as gerações que chegam até a fundação de Brasília. E a outra é como se fosse uma família já criada aqui no Brasil mesmo, conforme a gente tem toda a mestiçagem entre índios e entre brancos, né? Muito interessante, recomendo muitíssimo. Outra obra que todo leitor brasileiro deveria ler, sabe? E eu recomendo, eu inclusive fiz um vídeo muito detalhado e fiz essa leitura em conjunto com o Carlos do Livros e E-Books. É uma das melhores leituras, eu não canso de agradecer sempre por ele ter me convidado a participar dessa leitura conjunta, a única do semestre, né? Uma das melhores leituras de 2026, com certeza. Vou deixar aqui embaixo, eu não sei, eu costumo deixar, né? O Scooby é um aplicativo de leitura. Eu coloco para organizar, eu fiquei um bom tempo sem utilizar o Scooby, mas voltei, porque lá eu consigo organizar o que eu tô lendo, né? E aí nós temos sim, eu li a Odisseia, li com calma, bem tranquilo, nem sei se eu demorei uns 3 meses ou mais para ler, porque saiu o filme, eu tô curiosa de ver. Eu tô meio assim, mas eu tô meio assado porque os atores principais que vão fazer a Odisseia são muito bons, né? O filme Odisseia. E aí eu li, sem ler a introdução na edição da Penguin, que é aquele de capinha preta, sabe? E aí eu li sem ler a introdução, não, eu falei, eu vou entrar isso aí como se fosse sem conhecer nada mesmo, porque trata-se de uma obra cascuda, né? Que eu tinha medo de ler. E ali, nessa versão da Penguin, porque essa edição da Penguin, ela está em prosa, né? E a obra original é toda versada, toda em versos, que tem versos. E, li, e vi que não precisava ter medo, porque é a história do Odisseu, ou ainda o Ulisses, que retorna à sua casa após a Guerra de Troia. Nesse retorno ele vai passando por vários percalços, daí o nome Odisseia, né? Até chegar de volta à sua amada Penélope. Mas ele peleja, é o livro inteiro pelejando, lutando de novo, preso com outras deusas ali, deuses, né? Luta com deuses e ninguém gosta dele, ele é inimigo dos deuses gregos e tal. Eu, não, eu já, meus conhecimentos de mitologia grega já estão esparsos e antigos, faz muito tempo que eu não estudo isso, até porque já faz muito tempo que eu saí do ensino médio, né? Mas para você que curte mitologia grega, dessa ocidental mesmo, que deu origem a várias obras que fazem parte do cotidiano do leitor ocidental, vai gostar, viu? Eu recomendo e recomendo que você entre sem medo, porque é uma aventura, é uma saga épica inesquecível. E é bom, não é ruim, não. É um livro para se ler e reler várias vezes, porque você vai perceber que a Odisseia está na sua vida. Na sua vida, não digo não só no dia a dia, como você encara a vida, mas em coisas simples, como carros, filme, tudo envolve Odisseia geralmente, novelas, coisas da cultura, às vezes ruas, nomes de pessoas, enfim, muitas coisas envolvem a Odisseia. Essa obra classicona e cascuda e fundamental da literatura ocidental. Bem nerd mesmo, viu? Este é o tema. Devia ter trazido uma água. Eu ando falando muito nos meus vídeos. Aí eu li também um lançamento, acho que é deste ano mesmo, uma literatura da Suécia, Quando os Pássaros Voam para o Sul. Fiz um vídeo ali com as minhas impressões de leitura, de Lisa Hitzen. Essa autora, ela se não me falha a memória, ela é cientista social, uma coisa assim. Então, ela trabalha com essa questão de famílias, né? E ela conta a história, ela faz uma ficção baseada na história da sua família, nos diários do seu avô. O seu avô que está prestes a morrer, né? Ao fim da sua vida. E nessa historinha a gente tem
a história de um velhinho e sua família nos fins da sua vida, e ele vai perdendo a memória gradativamente, sem ele perceber. É bem sutil mesmo. Uma história que ao mesmo tempo que ela é tranquila de se acompanhar, ou seja, um pouco mais leve, ela vai te trazer algumas reflexões sobre a velhice mesmo. Eu leio muitos livros, sem querer querendo, sobre velhice. E gosto muito também, porque um dia todos nós chegaremos lá, né? E os meus pais já estão na terceira idade também. Então, às vezes, de nossa parte, requer muita empatia. E não é fácil, não é fácil, minha gente. Terceira idade não é fácil mesmo. São crianças que a gente brinca, mas crianças com opinião, né? E aí um dia todo mundo vai chegar lá. Se você tiver a permissão de chegar, você vai chegar aos seus 80, 90 anos. Aí provavelmente você vai requerer cuidados de pessoas da sua família ou rede não ou rede paga, né? Que é o caso aqui deste livro em que ela mostra os cuidadores o tempo todo junto a este velhinho e o dia a dia destes cuidadores com este velhinho. Logo, lógico, estou falando aí de um país desenvolvido e que já tem uma estrutura social formada e que te dá apoio. Então, não depende só de estrutura paga ou ainda da sua família, né? E vai mostrando os cuidados, aliás, o dia a dia com o filho, as relações com o filho, as relações com os cuidadores, a relação com a única neta. E neste intermédio mostra também as histórias ao longo da vida dele. Ele se recorda muito do relacionamento dele com o pai, como foi esse relacionamento em algumas situações, relacionamento com a esposa, que já não vive mais com ele, a esposa já vive em um lar mesmo, porque ela já não lembra de praticamente nada do que aconteceu na vida dela e vive longe. Então ele tenta ter uma certa independência, mas ao mesmo tempo que ele quer ter essa independência, ele não tem. Nada mais, nada menos também, ele conta com a companhia de um cachorro. E esse cachorro é o companheiro dele, porque o cachorro não escolhe com quem. Ele não é um ser humano que escolhe as suas amizades. E o cachorro é um pouco. Traz essa questão de leveza também para a história. Né? Não vou me adentrar muito, já falei um pouco até demais. Gravei um vídeo de impressões de leitura e eu convido vocês para que vejam esse vídeo. Vou tentar deixar linkado aqui embaixo para que vocês vejam. Uma das melhores leituras também de 2026, viu? Um livro leve, mas com muitas reflexões. Aí eu li um livro mais ou menos, que foi O Pássaro Raro, do Justin Gardner. Peraí, deixa eu ver que eu vou ver o sobrenome do rapaz certo, né? Justin Gardner. É o mesmo autor de O Mundo da Sofia, né? Eu não queria ler O Mundo da Sofia assim de antemão para saber como que era escrita. No entanto, eu escolhi esse primeiro livro dele. A capa é bonita. Depois eu vou deixar para que vocês vejam. É um pássaro bem bonito, colorido, uma capa marrom. E é o primeiro livro dele. É um livro de contos, né? E são contos muito esparsos, mas que tem a questão do tempo envolvida. E Justin Gardner, ele tenta trazer a filosofia para leigos, né? Estudos filosóficos para leigos em forma de ficção. Nesse livro aqui, ele tem esse conjunto de contos, mas eu não sei se é a melhor porta de entrada para qualquer tipo de leitor, sabe? Seja ele leitor que está lendo há muito tempo ou não. Porque alguns contos são bons, mas como todo livro de contos, não é 100%. E é para aquele tipo de leitor, ou para você que gosta de leituras mais filosóficas. Eu gosto, mas não foi o meu preferido. E aí eu não consegui, assim, nem trazer no canal para explicá-lo, porque esses livros muito filosóficos, eles ficam com você, né? Compartilhar é um pouco mais difícil. Acho muito legal quando uma pessoa consegue, sabe, traduzir, interpretar livros filosóficos. O que
É um pouco difícil, confesso a vocês que é um pouco difícil, requer um pouco de destreza e técnica, que não é o meu caso. Eu li esse livro de contos, ele é ok, mas não é a melhor coisa que eu li do Justin Gardner. Por isso eu vou tentar ler outras coisas dele que não seja livro de contos. Aí eu li também este aqui, ele é um livro que já foi escrito há um bom tempo já, acho que em 2017 ou 2018, que é o Assim na Terra como Embaixo da Terra, de Ana Paula Maia. Este livro aqui, eu gravei um vídeo com impressões de leitura, né, gravei lá, soltei o que eu pensei, e ele se passa numa prisão. Dentro dessa prisão a gente tem pessoas que somem, pessoas que são executadas, e talvez a autora fala que não, mas ela trouxe ali o sistema, o que de um sistema carcerário, mas no Brasil mesmo, sabe? O que pode acontecer com pessoas que vivem no sistema carcerário, mas não de uma maneira da questão da execução, de pena de morte, nada disso. Quando eu coloquei ali no vídeo alguma coisa que eu penso ali, ele é aberto a interpretações, mas a maneira que ela escreve, o livro fica em você, ele entranha em você. Ele, sabe aquele tipo de livro que fica, você tem que mastigar por meses e meses? É o caso desse livro. Eu relutei muito em fazer um vídeo resenha, um vídeo de impressões de leitura, porque ele é um livro que vai mexer com o seu interior, sabe? Como leitor. E eu escolhi justamente porque ele, este ano, concorreu a um prêmio muito importante. É um prêmio em que as editoras ficam de olho aí, que é o Booker Prize, né? E me intrigou, porque é o segundo livro que é indicado ao Booker Prize. Eu falei, nossa, autor brasileiro sendo indicado para o Booker Prize, né? Deve ter alguma coisa aí. E eu gostei. Eu quero ler outras coisas da autora, eu quero ficar intrigada. Acho que a, a narrativa, o enredo em si, acho que é o conjunto da narrativa, o jeito que ela narra as histórias e o enredo, como acontece ali, ele é intrigante. Ele é intrigante e faz o leitor ficar preso, sabe? Então, livros que te prendem, que você quer acompanhar e ler e dá vontade de ler, mesmo ele sendo um pouco pesado, ele é heavy, ele é pesado de ler. O tema ali não é legal, não. Mas para você que curte um terrorzinho ali, tem um quê de terror, suspense, eu não gosto muito. Mas ela colocou esses temas ali da não só da prisão, mas do ser humano como um todo, sabe? O que você faria se estivesse no lugar desses caras, sendo perseguidos até a morte? E não só isso, sabe? Uma aura também que dá um filme legal ou uma série bacana. Então, eu gostei bastante, viu? Não sei quanto eu avaliaria, né? Mas é um livro que fica em você, ele entranha mesmo. Então, foi muito bem escrito. Eu acho que ela mereceu ser indicada a um prêmio internacional aí, e ter seu nome elevado ao nível de fora, nível internacional. Aí eu li também, eu acompanho muito um canal que é a Ju. Ai, caramba, paguei o nome agora do nome, o sobrenome. É a Ju. E a Ju, ela faz muitos. O nome da. Ai, Ju Gervason. E a Ju Gervason, ela tem todos os estudos, né? Esses estudos acadêmicos. Ela é uma estudiosa da Clarice Lispector, né? Muito respeitada. E se você gosta de literatura feminina, é um ótimo canal para você acompanhar, da Ju Gervason. E ela leu este livro antes e depois. Eu vi que outras pessoas que eu acompanho leram e gostaram. E aí eu fiquei curiosa de ler. E aí eu peguei. Ele foi lançado acho que este ano mesmo, pela Bazar do Tempo. Alba de Céspedes, antes e depois. Mas ele não me pegou. Eu não sei por quê. Não sei se é o não momento,
mas eu não gostei, sabe? Aquele livro que eu achei que é só mais um livro. Eu achei ali que não me identifiquei muito com as personagens também. Mas ele conta a história de uma mulher independente. E essa mulher independente, ele é interessante, só que não me pegou, só isso. Eu não gostei. Essa mulher independente, ela já tem tudo que ela quer. Ela tem casa própria, ela tem contas. E ao mesmo tempo que ela tem essa independência na sua profissão, ela tem também o auxílio de uma empregada mesmo, empregada doméstica. E ela tem meio que um elo de ligação com essa empregada doméstica. É um elo assim que ela não consegue largar, que vive com ela mesmo, na vida dela, que vai acompanhando o dia a dia dela. E aí já o começo do livro é assim, ela já pede as contas, essa empregada pede as contas e ela entra em choque, essa jornalista que já tem tudo formado. Por que que ela entra em choque? Porque ela diz que vai voltar a trabalhar para sua antiga empregada, para sua antiga patroa. E a patroa judiava dela, menosprezava, entende? Mas é uma história interessante que vai trazer a questão da independência da mulher, porque foi escrito, não sei se foi nos anos 60 ou 50. E para você que curte Clarice Lispector, é uma boa pedida, Alba de Céspedes, mas não me pegou. Fica aqui a minha recomendação. A experiência de leitura é sempre algo pessoal, né? Não vou me adentrar muito. Livros que eu não gosto, talvez, se você quiser conversar, eu converso, mas eu não me aprofundo muito, não, viu? Não sou aquela que chega aqui e faz resenha negativa. Aí a gente tem o Mundo Perdido, que é um classicão aí do Conan Doyle, né? Conan Doyle faz muitos livros de aventura, de histórias de detetive, né? Ele é bem famoso por isso. E aí eu tenho esse Mundo Perdido, ó, tralalá de tempos aqui na minha estante e peguei para ler. Tive que pausar um pouquinho porque os Correios vêm entregar algo aí, uma encomenda, mas não são livros, que tristeza, é uma outra encomenda. E aí estava falando para vocês do Mundo Perdido, né? Mundo Perdido eu quero gravar um vídeo com impressões de leitura, mas eu estou lendo um outro livro para fazer um complemento. Então você já está recebendo aí um pequeno spoiler do que vai vir aqui no segundo semestre no canal. E eu recomendo muito esse livro, O Mundo Perdido do Conan Doyle, viu? Para você que curte histórias de dinossauros, não só a questão do dinossauro, mas essa questão de livros de fantasia, mas fantasia não é daquelas de é, fantasia que eu diria a vocês, Nárnia, né? Quando vem fantasia, eu lembro de Nárnia, porque eu gosto muito. É um estilo de fantasia diferente, uma fantasia com aventura. Aí a coisa fica diferente. Por isso ele é considerado um livro clássico do gênero, segundo o Crichton. O Michael Crichton, eu sempre falo o nome dele, que escreveu também O Mundo Perdido e Jurassic Park, que eu quero ler também, que me empolgou de ler, eu não tinha interesse nenhum, mas depois que eu li esse aqui, eu quero ler. E é o Mundo Perdido do Conan Doyle, tô repetindo para vocês, eu vou até colocar a capa aqui. E ele escreve muito bem, estudou muito para escrever esse livro. Em alguns momentos ele é um pouco lento, tá? Mas é bom. É um bom livro de aventura. Gostei bastante. Eu queria estar lá também. Que conta a história do seguinte: é um cientista. E esse cientista, todo mundo fala que ele é louco porque ele fala que tem dinossauros e esses dinossauros estão no Brasil. Não é em qualquer lugar, eles estão na Amazônia brasileira. E ninguém acredita nele lá em Londres. Aí ele vem, faz uma espécie como é que fala? Quando você junta uma espécie de assembleia, né? Você junta vários profissionais da área e jornalistas e faz esse apanhado geral e fala dos estudos. E aí ninguém acredita nele. Só que tem um jornalista que acredita e ele vai entrar em contato com ele e fala: Eu quero conhecer, eu quero ver se isso é real ou não, se é verdade esse bilhete. E aí, ao entrar em contato com esse jornalista, eles montam um grupo. Então, aí a gente tem, junta um outro cientista, tem um outro cara que é mais aventureiro, que gosta de esportes e que também vai junto. Vai todo mundo junto
e vem nessa comitiva para o Brasil. É interessante porque ele escolheu, o Conan Doyle escolheu o ambiente do Brasil ali, da Amazônia brasileira, e tem um outro livro, esse é o livro em conjunto que eu quero trazer, que ele também estudou para poder escrever o livro. Parece que ele se baseou nele, que é o Fawcett, muito conhecido, que deu origem ao Indiana Jones. Então, tem essa história de aventura em que eles vão encontrar ali na Amazônia brasileira, depois de muitos percalços, com ajuda também de índios e moradores locais, eles vão chegar numa espécie de cidade perdida. E aí nessa cidade perdida você vai ter um monte de aventuras, incluindo encontrar vários dinossauros. E aí eles vão ver que a história é verdadeira. Vão ficar mandando cartas, eles falam, ó, talvez eu não sobreviva, manda carta para Londres. Aí volta a resposta e vai de novo, e fica nisso. E nesse intermédio tempo vai mostrando essas aventuras na floresta amazônica. Interessantíssimo porque, como somos brasileiros, algumas descrições realmente são verdade, né? De toda aquela mata densa, de populações que podem, civilizações que podem ter existido. Gostei bastante. E aí, para fechar, não menos interessante, é um livro que eu quero trazer um vídeo de impressão de leitura também, de literatura contemporânea oriental, que é o A Polícia da Memória de Yoko Ogawa. Este livro diferentaço, nunca tinha lido nada parecido, em que as pessoas vão perdendo as suas memórias de acordo com os objetos que vão sendo perdidos em suas vidas. E não é só isso, elas não perdem somente as memórias, elas vivem numa ilha isoladas e as pessoas que têm memórias e que lembram de tudo são caçadas por, por polícia mesmo. Os caras se vestem de preto e tal, tem um uniforme meio diferentaço ali e somem misteriosamente dessa ilha e ninguém pergunta nada. Só que existem pessoas que ainda lembram dessas memórias. E a personagem principal dessa história, que é uma escritora, está escrevendo uma história sobre uma datilógrafa, ela tem contato com um editor. E aí esse editor, como ele tem as memórias preservadas, eles colocam ele num esconderijo na casa dessa escritora. E aí a história se desenvolve nisso, né? Eles tentando esconder esse editor que tem memórias. Esse editor também auxilia nos resgates das memórias por meio dos objetos. E nós temos a figura também de um velho, que é o segundo livro da Yoko Ogawa que eu leio, que ela traz a velhice também como tema. E tem esse velho que é o velho balseiro, que é como se fosse uma figura paterna que vai estar em conjunto nessa história. São poucos personagens, é uma narrativa bem lenta, não é aquele livro que tem muita ação, mas que tem muitas reflexões. Só que o final é um pouco esquisito e estranho, mas para você que quer ler algo diferentaço, pega um livro de literatura contemporânea japonesa que eles são diferentões. Eu geralmente leio coisas bem diferentaças da literatura contemporânea japonesa, viu? E aí no meu aplicativo eu acabei lendo também, porque eu estava com o Kindle Unlimited pagando irrisoriamente lá, 2 meses, e assinei lá e li um outro de filosofia que é o Bushihan, né? Famosão, que é a Sociedade do Cansaço. Só que para ler Bushihan você precisa ter noções de filosofia, noções aí de psicologia. Não é para qualquer um, viu? Eu me senti meio dispersa, mas é uma leitura que pega porque ele traz um tema muito contemporâneo que é as pessoas trabalharem e quando estão paradas não descansam efetivamente, continuam com a mente trabalhando. E aí ele fala das questões de redes sociais também, dá uma pincelada, mas acho que é um livro, apesar de ser mais para pessoas do ramo mesmo, estudiosos de filosofia, traz algumas reflexões ali. Eu captei muito pouco, teria que fazer várias e várias leituras, porque não é a minha pegada, né, de estudo, mas que te traz me trouxe algumas reflexões, o momento em que nós descansamos
Será que estamos descansando efetivamente? Ou estamos trabalhando não só o trabalho mesmo, esse que nos traz o sustento das nossas vidas, mas também trabalhando a nossa mente com dispersa com outras coisas, redes sociais, né? As pessoas não têm muito foco nas coisas. Então, esse livro, Sociedade do Cansaço, é um convite para que você reflita sobre essa vida tão capitalista e não tem como fugir dela, né? O capitalismo, ele tá aí e não tem como fugir dele. Mas vai te trazer essa reflexão sobre o que você faz, às vezes, com essa questão. Se você só trabalha, 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 onde que a sociedade vai parar, né? E aí ninguém tá falando pra ser 100% comunista também, ajudar a sair por aí ajudando todo mundo também, mas é que, para que você faça algumas reflexões. Vejam, ele não é didático nas suas palavras, ele não economiza, ele coloca muitos estudiosos de filosofia ali e psicologia também, então por isso que eu falo que ele não é um livro para leigos. Mas eu gosto muito de acompanhar a Maria Homem. Maria Homem traduz muito o Shihan, sim. Sim, eu acredito que ela estude porque ela, coisas que ela ali traz, né, no canal dela, que eu acompanho ela no canal dela, né, Maria Homem, ela traduz bastante Bushihan para os dias de hoje. Um livro tão atual. Então é isso, minha gente. Falei pouco, ando falando pouco nos meus vídeos, para variar. Algumas leituras que eu fiz aí ao longo do semestre que eu vim compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E se vocês já leram, me deixem aqui abaixo também indicações de livros, sejam de ficção ou não ficção, quais foram as melhores leituras ao longo do semestre. Um abraço e até de repente. Tchau, tchau.